Ciclo de palestra Ferenczi como pensador político, episódio 17, com o psicanalista Alexandre Jordão. Alexandre é psicanalista, doutor em teoria psicanalítica pelo programa de pós-graduação em teoria psicanalítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche na Universidade de Paris 13. É presidente da Sociedade Psicanalítica da cidade do Rio de Janeiro e também é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. É autor do livro Narcisismo, do Ressentimento à Certeza de Si, pela editora Juruá, e de diversos artigos em periódicos de psicanálise. No episódio de hoje, Alexandre Jordão apresenta a palestra Retórica do Ódio, Desonestidade intelectual no campo psicanalítico. Tenham uma boa apresentação. Eu queria agradecer o Instituto Nebulosa Marginal, a você, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar em tão boa companhia do Fábio. Gostei muito de ouvir, Fábio, essa colocação. A dimensão ética é sempre política. Eu acho que é exatamente o que eu vou falar hoje. A gente vai ter. Mas o meu texto ficou muito longo, eu tive que cortar e tudo, vou correr um pouco, senão eu vou extrapolar o tempo. E, no fundo, é isso que eu quero avaliar hoje. O caminho que eu fiz, no fundo, é um pouco diferente do Fábio, no sentido de que eu estou partindo de um fenômeno atual, mas usando autores que a gente pode chamar clássicos para entender. São os meus autores de referência, né? Freud, Ferenczi, Nietzsche e Foucault, que é para entender isso que eu chamei de retórica do ódio, mas ontem aconteceu um episódio extraordinário, é quase um caos, é que eu descobri, por acaso, que retórica do ódio é um termo que já está sendo usado. E ano passado teve um livro do professor João César de Castro Rocha, um professor de literatura comparada da UERJ, e infelizmente eu só descobri isso ontem, eu não consegui ler o livro, eu li alguns artigos, um particularmente foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 8 de agosto. Muito bom, gostei muito. Imediatamente quis, inclusive, entrar em contato com ele. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, ver se a gente consegue, inclusive, desenvolver melhor. Mas há uma diferença de enfoque. O professor João César ele enfatiza, basicamente, a retórica do ódio vinculada ao bolsonarismo, que ele entende que é um movimento que existe, sim, que se caracteriza por
algumas estratégias muito claras, com objetivos políticos declarados. O que eu vou trabalhar é o que eu tenho assistido, foi isso que me incomodou em alguns debates dentro do campo psicanalítico, em que aparece algo exatamente dessa ordem, aonde parece que o que se interessa é muito mais a comprovação de uma determinada tese, que interessa aí ao autor do comentário, de maneira, às vezes, muito chula, muito rasteira, sem argumentos, e que não aceita o contraditório. Vamos lá. Fazer isso que eu estou dizendo, também já é um ato político, né? Declarar as minhas referências, a maneira como eu vou trabalhar, que eu vou fazer esses autores conversarem mais do que encontrar aí as discrepâncias, eu vou valorizar muito mais o que eles contribuem para o meu entendimento do fenômeno do que as diferenças individuais, que, evidentemente, são fundamentais e devem ser valorizadas. E, nesse sentido, é basicamente um convite à reflexão, assim como o Fábio disse, né, um texto nunca está acabado. Eu acho que esse tipo de questão ela é sempre também uma produção coletiva. O que eu apresento para vocês é uma série de estímulos ao pensamento, né? Os estímulos que eu selecionei, vocês talvez tenham outros, e espero conseguir tocá-los no sentido de que essa reflexão se faça como obra coletiva, inacabada e em processo. Vamos lá. Vamos começar pelo Ferenczi, pelo texto da psicanálise política social, né? Tem dois aspectos aqui que eu queria enfatizar. De saída, o óbvio, né? O Winnicott é que diz que a gente precisa falar o óbvio, eu acho que ele tem toda a razão, na clínica isso é uma verdade, né? Incontornável, mas que no que toca à orientação política dos simpatizantes da psicanálise, ela é tão diversa quanto é a própria sociedade. Em outras palavras, ser psicanalista ou psicanalizado não implica uma maior propensão a essa ou aquela vertente política e ideológica. Isso significa que, no campo psicanalítico, no seu espectro mais amplo, é ele próprio um recorte da sociedade multifacetada em que está inserido. Às vezes eu ouço algumas cobranças nesse sentido, mas como é que pode psicanalista racista, psicanalista homofóbico? Acho que o Ferenczi, nesse texto, explica, né? É uma obviedade, por um lado, mas também é uma contradição parcial. Essa pergunta ela é pertinente, né? Por outro, a contradição resiste na incongruência direta de determinadas posturas, crenças e preferências ideológicas em relação a alguns dos próprios pilares da psicanálise. Por exemplo, se na matriz freudiana mais elementar somos todos parricidas, incestuosos e ambivalentes, potencialmente delirantes, e movidos primordialmente por forças selvagens e indomáveis, como conceber que um psicanalista se apegue a escalas de valor subjetivos, baseadas na orientação sexual, ou na cor da pele, ou em qualquer outro critério que não um aspecto ético? Não seria uma contradição em termos a existência de analistas preconceituosos, racistas, misóginos, etc.? Respondo, seria, desde que não fôssemos nós também, analistas, analisantes e analisados, seres humanos como outros quaisquer, sujeitos às mesmas contradições morais, igualmente habitados por conflitos internos inconciliáveis, marcados pela pluralidade desejante e ambivalente que se frustra ali mesmo, onde se satisfaz, ou seja, sujeito nunca plenamente satisfeito. É essa a resposta de Ferenczi, somos todos neuróticos. Eu falo Ferenczi, gente, é um cacuete antigo que eu não consigo muito corrigir. Somos todos neuróticos, na melhor das hipóteses. E nem sempre, melhor dizendo, praticamente nunca, as análises individuais serão bem-sucedidas a ponto de alcançar a anulação ou a revisão das formações de compromisso que dirigem as preferências de cada um. Olha a questão das análises dos analistas aí, mas também dos limites da análise. Dito isso, passemos ao ponto seguinte, para mim o mais importante. A relação entre indivíduos e sociedade é dinâmica e mutuamente constituída. Tanto a sociedade sofre os efeitos imediatos dos desejos e escolhas individuais de seus membros, quanto esses são afetados pelas configurações particulares
que aqueles desejos e escolhas individuais encontram em momentos históricos e contextos sociopolíticos específicos. Somos seres do nosso tempo, sempre. O melhor exemplo é o mito freudiano da horda primitiva em Totem e Tabu. A minha questão aqui é a seguinte: no mito freudiano, é a conjunção de desejos individuais, narcisistas, egoístas dos filhos que se associam, movidos por esses desejos egoístas, para promover a mudança social. Que depois se arrependam, né? Façam o pacto social, instaurem a lei simbólica. É mais um exemplo disso, e eu acho que é exatamente aonde Totem e Tabu se aproxima muito da microfísica do poder do Foucault, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Cito Ferenczi, no mesmo texto. Podemos afirmar, a priori, que a psicanálise, disciplina que leva em conta tanto fatores endógenos quanto os exógenos, jamais produzirá uma orientação em que as exigências historicamente fundamentadas da vida pulsional não sejam levadas em consideração no mesmo plano das exigências do presente e do futuro, e que tampouco será o porta-voz nem de uma adesão cega às tradições, nem da destruição a todo custo, em outras palavras, de uma política de tábula rasa. Somos seres, né, fim da citação, somos seres cuja base estrutural da nossa constituição, organização e funcionamento, tanto em termos psíquicos quanto somáticos, encontra-se distribuída ao longo da nossa própria evolução filogenética. Thalassia é uma obra fantástica nesse sentido, né? Mas que individualmente, agora, exclusivamente no campo psíquico, enfrentamos, cada um de nós, uma certa atualização daquele processo pré-histórico no presente da nossa própria constituição subjetiva. O aspecto filogenético se encontra com o ontogenético. Neste último, assim como no primeiro, os fatores exógenos, ambientais ou vivenciais, também são determinantes imediatos e com papel igualmente preponderante em cada processo de subjetivação. A rigor, lembremos Freud de análise terminável e interminável, são somente sobre os efeitos ou as consequências desses fatores exógenos que a clínica psicanalítica consegue alcançar algum êxito e sobre os quais pode operar. Enquanto indivíduos, há uma dinâmica de simultaneidade e reciprocidade em relação ao ambiente. Afetamos e somos afetados pelo contexto histórico imediato em todos os seus matizes. Aspectos culturais, familiares, como disse o Fábio, econômicos, políticos, mas também geográficos, geológicos, biológicos. Temos papel ativo na constituição do contexto histórico, assim como somos subjetivamente constituídos por ele. Por retórica do ódio, aí é um uso específico que eu estou fazendo aqui, né? O texto já estava pronto, eu não encontrei uma expressão melhor, então mantive, mas depois vou até repensar se é adequado ou não diante do trabalho do José César. Mas, por retórica do ódio, propõe designar a construção de argumentos capciosos, desconexos ou fantasiosos, produzidos com o objetivo único de provar um ponto de vista qualquer, e essa construção, né, movida por interesses imediatos e específicos. Na atualidade, tem algumas características fundamentais, eu vou ressaltar 3 que me parecem as mais interessantes, ou me interessou mais discutir. A truculência, a simplicidade e a manipulação, por vezes, distorção dos fatos e dados, sempre reunidos de maneira seletiva e enviesada. Talvez aqui uma evolução das fake news por incorporar elementos de pós-verdade e atrelá-los a fatos ou fragmentos de eventos efetivamente ocorridos. A primeira dessas características é praticamente autoexplicativa. A truculência refere-se à violência quase que invariavelmente presente nessas comunicações. Não muito raramente vem acompanhada de linguagem chula e total desprezo por valores de cunho humanista. Essa é uma característica que o professor Castro Rocha salienta também. O tom é agressivo e estridente. As mensagens são invariavelmente acusatórias e buscam sempre a desqualificação do objeto. E, evidentemente, não visam o debate, nem aceitam o contraditório. Querem se impor como verdades inquestionáveis. São mensagens simples, em 2 sentidos específicos, né? O segundo ponto.
São curtas e transmitem uma ideia clara e pouco rebuscada. A pouca extensão da comunicação tem a ver com o modo como nos relacionamos com o tempo hoje, né? Ninguém tem tempo de ler textão, a gente diz. A própria expressão textão é ótima, né, nesse sentido. Ou ninguém passa da página 2, é outra expressão comum. Temos preguiça do textão e preguiça de pensar mais ainda. A manipulação, o terceiro ponto, né, da mensagem veiculada se dá de várias formas, em particular pela fragmentação do fenômeno utilizado para embasar a denúncia e pela retirada do fenômeno do seu contexto imediato. O que se consegue com ambas as estratégias usadas conjuntamente é produzir recortes de eventos com sentidos específicos, aqueles que interessam ao autor. Vou dar um exemplo a partir do Ferenczi, também desse mesmo texto, porque é fácil, né, encontrar os exemplos. Tem a seguinte passagem. Olha essa frase. Tive a instantes de me rebelar contra a prática que consiste em pôr no mesmo saco as tendências da psicanálise e certas teorias sociais. Ora, se eu tiro a primeira parte da frase e uso simplesmente pôr no mesmo saco as tendências da psicanálise e certas teorias sociais, eu consigo dizer qualquer coisa a respeito da opinião do Ferenczi sobre a psicanálise ou sobre as teorias sociais, sobre a sociologia, etc. É isso que eu estou querendo chamar de retórica do ódio. Que isso aconteça nos meios psicanalíticos, eu acho realmente temerário. Isso, para mim, é uma catástrofe. Ao fragmentar o texto, retirando desses fragmentos o seu contexto imediato na oração e no próprio parágrafo, é possível afirmar qualquer coisa. Encontramos estratégias semelhantes nas mais diferentes mídias. Hoje em dia, os vídeos têm sido muito valorizados, mas também os podcasts, né? Onde isso acontece com muita frequência. O que quero realmente enfatizar é o quanto esse estilo tem se tornado comum, que seu uso cotidiano não se restringe a qualquer grupo social específico ou está vinculado a vertentes político-ideológicas particulares. E também que pode ser encontrado no campo psicanalítico com as mesmas estratégias, os mesmos objetivos e as mesmas implicações negativas. É um estilo comum aos nossos dias e tem consequências políticas, afinal de contas, num tempo de extremismos como o nosso, quase toda discussão é acalorada e ninguém está disposto a ir além da página 2. Merece atenção, cuidado e deve ser evitada. Não concordam? Por que evitada? Como forma de promover o aprofundamento das questões, seu exame crítico e plural e o debate abalizado, única maneira de escapar de dogmatismos sectários e extremistas. Eu queria falar um pouquinho agora da noção de verdade, que por mais que a gente esteja falando de fake news, de pós-verdade, de desapego aos fatos, o que está na base desse tipo de construção retórica é a noção de verdade. Elas se apresentam como uma verdade superior. Vontade de verdade é como Nietzsche denomina esse tipo de estratégia, ou seja, a base que dá sustentação a esse tipo de artimanha. Vontade de verdade é o oposto da pluralidade. É a verdade tomada como forma atual do bem platônico, referencial primário, a partir do qual é possível dizer que tudo mais que se diferencie dele, independentemente do grau de distanciamento, seja concebido como falso. Diz Nietzsche no prólogo de Além do Bem e do Mal, eu cito, o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi um erro dogmático, a invenção platônica do puro espírito e do bem em si. O projeto de Nietzsche não é questionar o que ocupa o lugar de verdade dentro de um sistema de crenças e valores, mas denunciar a falácia que consiste simplesmente em trocar o elemento referencial primário, o bem em si, platônico, por exemplo, mas manter a mesma estrutura valorativa. É que essa estrutura trabalha sobre dois alicerces fundamentais. A verdade é única, é exclusiva e é inquestionável, e toda diferença é erro, é desvio, equívoco, e deve ser suprimida, combatida e evitada. O problema é que a própria ideia de verdade, como exclusiva e excludente, implica que só haja uma verdade, e todos os demais enunciados são falsos. Diz Nietzsche, aforismo 34 do Além do Bem e do Mal, não passa de um preconceito moral que a verdade tenha mais valor que a aparência. É, inclusive,
a suposição mais mal demonstrada que já houve. Chega a ser jocoso, né? O Nietzsche tem esse humor ferino. Para piorar, o que decide o que é verdadeiro ou não? A esse respeito, afirma Roberto Machado, em Nietzsche, a Verdade. Diz Roberto Machado, Nietzsche rejeita o pretenso caráter em si dos valores, o postulado metafísico da identidade entre valor e realidade. Os valores são históricos, sociais, produzidos. A gente já está ouvindo Foucault, né? Sendo assim, não faz diferença se substituímos o elemento que ocupa o lugar superior na cadeia valorativa por outro qualquer, mantidas intactas. A estrutura hierárquica dessa cadeia e suas relações de poder é trocar 6 por meia dúzia. Pode ser a ideia de bem de Platão, o Deus cristão, o dinheiro do capitalista, a capacidade intelectual humana, a liberdade, etc. No uso corriqueiro da retórica do ódio, apesar da total indiferença em relação à realidade efetiva dos fatos, o que encontramos é precisamente o emprego disseminado dessa mesma estrutura valorativa, com um corolário particularmente importante, talvez tomado como verdade inquestionável. A liberdade é absoluta. Talvez a mais virulenta das várias crendices que assolam a humanidade ao longo da existência. Tudo que foi retomado até aqui tem a função específica de preparar o terreno para o que eu quero discutir agora, que é a desonestidade intelectual. Voltemos a Ferenczi. Ele não mede suas palavras quando busca chamar a atenção para um fenômeno clínico que diz respeito exclusivamente à postura e às atitudes do psicanalista no setting e que prejudicam diretamente a análise do paciente, chegando mesmo a paralisá-la e inviabilizá-la. Muito antes de Lacan formalizar a noção de resistência do analista, Ferenczi já alertava para o quanto o fracasso de qualquer análise diz respeito primordialmente a limitações do próprio analista no exercício de seu ofício. Em princípio de relaxamento e neocatarse, chega a nomeá-lo expressamente de contrarresistências. Para Ferenczi, são ocorrências contratransferenciais das quais o analista se defende, por exemplo, assumindo uma postura de superioridade, uma atitude blasé, atribuindo ao paciente a responsabilidade pela estagnação da análise ou apontando-lhe a atitude inadequada na análise. Na verdade, recusando-se a assumir até para si mesmo que foi afetado pelo material do paciente. Essa atitude dissimulada é, para Ferenczi, não somente um erro técnico na condução de uma análise. Para o paciente traumatizado, seria uma catástrofe, no sentido de reproduzir exatamente a hipocrisia dos adultos que haviam protagonizado o trauma. Reproduziria esse ambiente ou esta postura afetiva e teria, por consequência, a cristalização dos sintomas decorrentes daquela experiência. E a análise de crianças com adultos relaciona essa postura do analista à sua própria inabilidade ou impossibilidade afetiva de se aproximar verdadeiramente da singularidade daquele sujeito. Cito Ferenczi, nosso próprio conforto se recusa a adaptar-se às particularidades da pessoa. Sair da posição defensiva e do conforto que dela parcialmente decorrente exigiriam do analista que estivesse atento e disposto e disponível afetivamente para evitar abertamente reproduzir o ambiente traumático. Do mesmo texto, diz Ferenczi. É uma vantagem para a análise quando o analista obtém êxito graças a uma paciência, uma compreensão, uma benevolência e uma amabilidade quase ilimitadas. Poderíamos acrescentar aqui, sinceras, né? E ir o mais possível ao encontro do paciente. Aprende-se muito, assim, sobre a insinceridade e a hipocrisia que o paciente frequentemente observou em seu ambiente sob a forma de ostentação ou pretensão de amor. Em Confusão de Línguas, retorna ao tema nos seguintes termos. A situação analítica, essa fria reserva, a hipocrisia profissional e a antipatia dissimulada e de que o doente se dá conta com todos os seus sentidos, não difere essencialmente do ambiente que outrora, isso é, na infância, tornou-o doente. É o oposto do tato e da sinceridade total que ele aponta como essenciais na condução de qualquer análise, ainda mais em casos difíceis.
A hipocrisia do analista é um fenômeno clínico. O que aqui propõe chamar de desonestidade intelectual é seu correspondente imediato no campo conceitual, tanto interno quanto externo à psicanálise. Aquela mesma postura de fria reserva e a antipatia dissimulada também podem estar presentes no material teórico conceitual produzido no universo intelectual. A desonestidade intelectual compartilha com a retórica do ódio alguns elementos essenciais, mas também tem aspectos particulares, fundamentais. Assim como a retórica do ódio, no sentido que eu estou usando aqui, né, não do professor Castro Rocha, usa estratégias enviesadas na construção de seus textos e o faz de maneira velada. Também não revela seus objetivos imediatos e procura dissimular quaisquer traços político-ideológicos de seus desenvolvimentos e conclusões. Apresentam-nas como consequências diretas do livre exercício do pensamento sobre aquele tema específico. Como são exposições mais longas, prescindem da simplicidade que caracteriza a modalidade popular, mas esmeram-se muito mais na seleção dos fragmentos descontextualizados que permitiram conduzir a argumentação no sentido da conclusão desejada. Dedicam-se primordialmente à comprovação dedutiva, uma dedução imposta pela própria maneira como a argumentação é construída, de uma determinada opinião, sem nunca confessar. O objetivo nunca é o exame crítico de um assunto específico, mas a apresentação de um ponto de vista, como se esse fosse irrefutável. Os termos na oração são cuidadosamente escolhidos e o encadeamento de ideias segue uma sequência lógica pré-definida de modo a que só possa mesmo conduzir à conclusão que interessa ser apresentada. Concordam que ao dizer fulano foi vitimizado por um câncer ou fulano fez um câncer, eu passo mensagens diametralmente opostas, diametralmente diferentes sobre a participação ativa do sujeito na produção da doença? A escolha dos termos e a construção da oração acabam por sugerir, de maneira quase impositiva, o seu sentido. Encontramos a desonestidade intelectual nos mais diversos campos em que o trabalho intelectual está presente, desde artigos de jornais, blogs, peças jurídicas, de publicidade, palestras, até artigos científicos, periódicos respeitados, e livros de autores consagrados. Nesse último caso, quando os autores são consagrados, a gente tem, inclusive, uma manifestação ainda mais danosa. E é danosa por três aspectos. Primeiro, porque lança a mão do respeito e da admiração angariados anteriormente para dar validade automática a argumentos deformados produzidos com interesses particulares inconfessados agora. Como se o currículo, por si só, garantisse a qualidade do argumento e das conclusões. Segundo ponto, porque nega o aspecto político, presente em toda a produção intelectual. E o terceiro ponto, porque se justifica justamente com a defesa de que a liberdade deve ser absoluta e que, consequentemente, de que todo limite é um cerceamento da liberdade ou censura. O primeiro ponto fala por si mesmo, nem precisa tanto esclarecimento. Mas o segundo e o terceiro estão intimamente relacionados. É principalmente por negar o aspecto político de suas construções conceituais que o termo desonestidade é utilizado aqui, porque é exatamente este o aspecto político, o fator decisivo. Pretender que o autor possa dizer o que bem entender, porque a liberdade de expressão e opinião devem ser absolutas, é o que produz enunciados estapafúrdios do tipo: os nazistas têm direito às suas opiniões e a se organizarem politicamente. Como se as consequências sociais possíveis de tais posturas fossem desprezíveis, ou ao menos comparáveis a quaisquer outras. Todo ato é político, toda escolha é política, todo saber é político. É isso, por sinal, que mais aproxima Foucault de Nietzsche. Ao empreender sua arqueologia dos saberes a partir da busca pelas condições de possibilidade do surgimento do determinado saber, Foucault nos apresenta um quadro em que a sociedade é protagonista, para o bem e para o mal. Práticas e costumes sociais, científicos e intelectuais só existem enquanto respaldados por uma rede de micropoderes que lhes dá sustentação, ou lhes condena ao desaparecimento e ao ostracismo. Essa rede somos todos nós.
somos todos agentes políticos. É fundamentalmente uma rede de poder. Cito Roberto Machado num outro livro, na Introdução à Microfísica do Poder, que eu acho extraordinário o texto do Machado, onde ele diz, rigorosamente falando, o poder não existe. Existem, sim, práticas ou relações de poder, o que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede de poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode escapar. Ele está sempre presente e se exerce como multiplicidade de relações de força. Estou terminando. Ninguém pode escapar, nem se deslocar do seu contexto imediato. Isso quer dizer que até mesmo as produções intelectuais ditas isentas ou livres de conotações políticas também as têm sempre. E convoca todo e qualquer intelectual a se responsabilizar pelos efeitos de sua produção sobre essa rede de poder. Isso se aplica também até mesmo à escolha do tema. Há uma associação particularmente nefasta na conjunção da vontade de verdade com a concepção de liberdade absoluta, o que nega o aspecto, que nega o aspecto político da produção intelectual. Mais uma das roupagens atuais da vontade de verdade. A exploração intelectual é superior ou está desvinculada de aspectos políticos. Há aqui o que se manifesta como fascínio pela capacidade intelectual, que permite o exercício gozoso do pensamento, isolando-o do seu contexto direto e das suas consequências imediatas. Para terminar, a controvertida questão quanto à necessidade de isenção política do psicanalista. Será mesmo? Será que é algo tão necessário assim? Sabemos que em Ferenczi, definitivamente, enfaticamente, não. Mas vejam a seguinte passagem de Freud numa carta a Ferenczi de 1914, de dezembro de 1914, a Primeira Guerra já em andamento há alguns meses. Inicialmente tinha-se essa ideia, eu acho que isso acontece sempre no início das guerras, né, de que ela se resolveria em algumas semanas, e ali já tinha alguns meses, e eu acho que essas visões mais otimistas já estavam sendo revistas, e as críticas começam a surgir. Aí diz o Freud até se ressentindo, era o momento lá do comitê secreto, né, de que ele, no fundo, ultimamente estava escrevendo para 5 pessoas, né, que eram Abraham, Ferenczi, Jones, Rank e o Sachs, os membros do comitê secreto, ninguém mais o lia, era tempo de vacas magras e tudo, e aí faz o seguinte comentário. A Alemanha não mereceu as minhas simpatias enquanto analista. E melhor nem falar da nossa pátria comum, né, o Império Austro-Húngaro. Enquanto analista, essa passagem para mim é fantástica. O posicionamento político do Freud se dá enquanto analista. Eu vou propor aqui um certo entendimento, eu acho que a gente pode desenvolver isso muito mais, né? É enquanto analista que Freud emite suas avaliações políticas. Oi? É enquanto analista que Freud emite suas avaliações políticas. Ao analista, sabedor da pluralidade desejante, da sobredeterminação e das manobras psíquicas de cunho defensivo que atuam de modo a dourar qualquer pílula, tais artimanhas são evidentes, ou pelo menos deveriam ser. Enquanto analistas, sabemos das motivações inconfessadas sobredeterminadas. Por isso é fácil desconstruir discursos totalitários e pretensamente unívocos. Não fazê-lo, ou pior, abrir mão voluntariamente desta habilidade, significa mais do que um equívoco, uma desonestidade intelectual, covarde e mesquinha. É isso. Muito obrigado.